Hoje eu gostaria de que nós pudéssemos focalizar-nos na história de duas bacias. A história de duas bacias, as duas bacias da vida. Quero compartilhar um pouquinho essa história e o impacto que elas tiveram na vida da humanidade. E enquanto vamos a meditar na história dessas duas bacias, que nós possamos refletir e responder à pergunta: qual delas nós estamos utilizando? Qual delas nós estamos utilizando? Vamos começar com a bacia de Pilatos. Há uma cena bastante irônica que está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 11 ao 26, no qual nos relata o texto, no qual nos conta que Pilatos estava presidindo o tribunal de Jesus Cristo. E nesse julgamento, ele fez várias perguntas a Jesus. Quem lê os evangelhos, eu animo que vocês possam ler, talvez no dia de hoje, amanhã, possam ler esses últimos acontecimentos na vida de Jesus. Vocês podem perceber que Pilatos fez várias perguntas a Jesus. Algumas delas, Jesus não respondeu. A maioria delas ficou quieto, mas algumas delas respondeu. E Pilatos entendia que Jesus era inocente. Inclusive a mulher de Pilato falou para ele não ter a ver com esse homem, porque havia tido sonhos anteriormente. E então a mulher falou: não faça nada com esse homem, ou não tenha nada a ver com esse homem. Então ele entendia que as acusações que havia contra Jesus não eram digamos assim, da gravidade pela qual os judeus, principalmente os líderes religiosos, estavam insistindo para que Jesus fosse julgado e fosse então crucificado. Então ele pretendia libertar a Jesus, porque ele não via nenhuma culpabilidade, ele via a Jesus inocente. Mas para apaciguar os ânimos dos líderes religiosos e do povo judeu, ele concordou em entregar a Jesus para que Jesus fosse realmente possa passar por ridicularizações, possa passar seja açoitado e finalmente seja condenado à morte, embora ele realmente achava que Jesus não merecia tal punição, tal sofrimento, tal final de sua vida. Esse ele acreditava. Então Pilatos fez, antes de entregar a Jesus para que seja então levado para a crucificação pelos líderes religiosos, ele fez algo simbólico. Ele trouxe uma bacia com água e lavou as suas mãos. Simbolicamente, ele estava tentando se livrar da culpa ou da responsabilidade pelos seus próprios atos e pela sua própria decisão. E ele estava lavando as suas mãos e com isso ele estava jogando a culpabilidade da execução da vida de Jesus, estava jogando para os líderes religiosos e para o povo. Ele diz no versículo 24: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Então, com essa atitude, ele simbolicamente estava tentando transferir a culpa para a multidão e para os líderes religiosos. Talvez muitos de nós tenhamos, em um momento ou outro, tenhamos também tentado lavar as nossas mãos de alguma culpa, ou talvez tenhamos tentado transferir a responsabilidade pelos nossos atos para alguma outra pessoa. Realmente, se há um traço
humano que se destaca en todos los hombres es justamente esa tendencia que existe de colocar a culpa nosotros. Nunca é nossa culpa, sempre é a culpa do outro. É sempre a culpa, e se não é a culpa do outro, é a culpa da educação, é a culpa da circunstância, é a culpa do governo, e é a culpa, sempre tentamos de transferir a culpa para os outros. E assim tentamos, da mesma maneira como talvez Pilato, lavar da nossa responsabilidade, livrar-nos da nossa responsabilidade. E este traço, essa particularidade, essa tendência que está marcada na humanidade, começou bem nos inícios da humanidade, com nossos primeiros pais, que tentando se livrar, ficaram preocupados e ansiosos, e para evitar os resultados dos seus atos, eles tentavam lavar a sua culpa, jogando a culpa no outro. Adão fez isso. Tentou lavar as suas mãos, dizendo para Jesus: a mulher que você me deu, ela me fez fazer aquelas coisas erradas. E a mulher, Eva, tentou lavar as suas mãos e jogou a culpa para a serpente que o induziu para que ela fizesse o que não deveria fazer. E o interessante é que essa tendência se repete toda a história da humanidade e se repete em nossos dias, em toda e em qualquer relação, seja relação familiar, seja relação comunitária, nos escritórios, nos trabalhos, nas relações sociais, de amizades, nas igrejas. Temos a tendência sempre de usar a bacia de Pilatos e tentar livrar-nos da nossa culpa e transferir a responsabilidade para a culpa do outro. Em todos existe a grande tentação de lavar as mãos da nossa responsabilidade e das consequências que nossos atos, que nossas escolhas, que nossas decisões nos levam. Tentamos libertar-nos disso, porque há uma tendência natural que é mais fácil enxergar o erro do outro que enxergar nas nossas próprias falhas, erros e pecados. É muito mais fácil ver o que o outro faz errado e não perceber aquilo que nós estamos fazendo de mal. E então, como Pilatos, lavamos nossas mãos simbolicamente, publicamente e também secretamente ou privadamente, negando nosso envolvimento. Mas não podemos, como se diz assim, não podemos enganar a Deus fazendo isso. Não podemos enganar a Deus e também não nos enganamos a nós mesmos. Até talvez tentamos transferir a culpa para outro e talvez momentaneamente nos acalmamos a nossa consciência, mas a verdade é que lá bem no fundo nós sabemos que somos responsáveis por nossas escolhas, por nossas decisões, por aquilo que nós vamos fazer, por aquilo que nós vamos a dizer. Errar em aceitar as responsabilidades de nossos erros, fracassos, das nossas decisões, de nossas escolhas, errar em aceitar a responsabilidade disso, vai impedir que nós possamos experimentar o perdão de Deus que tanto nós precisamos. Se nós continuamos utilizando a bacia de Pilatos, jogando a culpa no outro, nós nunca vamos a experimentar o perdão que tanto nós precisamos. Essa é a bacia de Pilatos. Depois temos a bacia de Jesus. Em João capítulo 13, versículo 1 ao 16, se encontra também registrado um evento que aconteceu nos últimos dias de Jesus Cristo. Nos últimos momentos, nas últimas horas da vida terrenal de Jesus Cristo. E eu estive procurando e percebi que este episódio aconteceu depois, no qual os discípulos estavam discutindo entre eles quem seria o maior no reino dos céus. Inclusive, uma das mães dos discípulos chegou para Jesus para pedir que, por favor, seus filhos, um deles se sente num lado do trono de Jesus e outro se sente no outro lado no trono de Jesus.
E parece que como para ensinar qual era a mensagem que Jesus estava trazendo, ele apresenta aqui uma outra bacia. Isso aconteceu também antes de ser levado para ser julgado pelos discípulos, pelo Pilatos, perdão. Jesus estava tentando ensinar a seus discípulos um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver, a maneira de servo, um estilo de vida de serviço, de servo, e não de outra maneira. E isso os discípulos não podiam entender. Parece que Jesus, durante esses 3 anos que estava convivendo com os discípulos, parece que ele chegou no final e ele disse: mas esses caras parece que não entendem que há uma outra maneira, eu estou trazendo outra maneira de viver. E parece que eles não entendiam, por isso Jesus fez algo prático, algo de maneira, utilizando as coisas práticas para que as pessoas, os discípulos, pudessem entender qual era realmente a mensagem que Jesus, a doutrina de Jesus Cristo. E sabem que a verdade é que os discípulos não são muito distintos que nós. Nós também, como os discípulos, queremos destaque, queremos posição, queremos poder. Todos nós queremos isso: destaque, posição, poder, autoridade. Todos nós pretendemos e procuramos isso. Mas Jesus, com este gesto, com este ato, ele estava ensinando que o caminho para a grandeza não é através de influência, não é através de conhecer a pessoa certa, nem tampouco é conhecer através de manipular aos outros para alcançar algo. Então esse é o caminho para a grandeza. Pelo contrário, Jesus estava ensinando que o caminho para a grandeza se encontra no serviço aos outros, em servir aos outros. Ali se encontra o segredo para a grandeza. O interessante deste episódio é que os discípulos estavam familiarizados com o que Jesus fazia. Era costume que quando um hóspede chegava na casa de uma pessoa, então vinha um servo, um empregado, de mais baixo rango, e ele lavava os pés dos hóspedes, porque eles vinham de um caminho poeirento, cheio de poeira. Então era comum para eles que as pessoas lavassem os pés. Não era algo, como se diz assim, como hoje algo estranho. Mas o que chamou a atenção é que Jesus, o mestre, Jesus, o filho de Davi, de Deus, o Messias, se humilhou, desceu da mais alta posição e se fez o mais humilde, o mais baixo de toda a humanidade. E com isso ele estava mostrando para os discípulos: é assim que eu quero que vocês vivam. Não procurando poder, influência, autoridade, mas buscando o serviço, amar ao próximo, humilhar-se. Jesus não tinha que fazer isso, mas ele o fez para nos ensinar. Isso não é a bacia de Pilatos. Esta é a bacia de Jesus, a bacia da humildade, não do orgulho. A bacia de Jesus é a bacia do serviço, não da arrogância. A bacia de Jesus é a bacia da generosidade, não da mesquindade, nem da teimosia. A bacia de Jesus é a bacia da cooperação, não do egoísmo, nem de procurar os seus próprios direitos. A bacia de Jesus é a bacia da segunda milha, é a bacia do perdão, do serviço. Essa é a bacia de Jesus. E essa é a bacia que nós somos convidados a viver em nosso dia a dia. A bacia de Jesus. Há algo muito interessante, que quando nós
participamos, você vai notar algo, ou já talvez já notou, que é difícil ficar com raiva de alguém que você está lavando os pés. É difícil ter ódio ou qualquer outro sentimento ruim da pessoa que você está lavando os pés. É difícil falar mal da pessoa que você está lavando os pés. E assim como naquele tempo não era excessivamente utilizada, assim também hoje não é excessivamente utilizada. Mas há aqueles que descobrem a alegria do serviço. Há aqueles que se esquecem do passado de poder, de influência e de autoridade e experimentam a alegria, a sublimidade de servir ao semelhante. O interessante também deste episódio, quando Jesus lava os pés dos discípulos, é que Jesus sabia que os discípulos iam trair, que iam negar e que iam todos fugir. Jesus sabia que ele ia sofrer a maior humilhação e sofrimento que qualquer ser humano poderia experimentar. Mas mesmo assim, ele se humilhou. Mesmo assim, ele dobrou os seus joelhos, se abaixou ao nível mais baixo que qualquer ser humano pode ter. Facilmente, Jesus podia ter ficado amargurado. Facilmente, Jesus poderia ter ficado triste, decepcionado e doído no seu coração pelos seus discípulos e pela multidão que ia negar ele e que ia pedir que fosse crucificado e que fosse liberto Barrabás. Ele podia ficar magoado com tudo isso. E seria entendível, seria compreensível por todos nós. Quem não fica triste ou não fica até com raiva sabendo que os outros vão fazer isso com você? Mas mesmo Jesus sabendo isso, ele amou com um amor muito maior que estava dando até esse momento. E isso nos chama a atenção novamente a outro fato mais destacado de Jesus. Quanto as pessoas mais machucavam a Jesus, quanto as pessoas mais batiam para Jesus, mais Jesus amava essas pessoas. Mais Jesus se humilhava para eles. Mais Jesus abria os braços e estendia para acolhê-los com amor. É incompreensível. Jesus conheceu e experimentou o maior insulto e sofrimento que qualquer ser humano poderá vivenciar. Mas com amor e humildade, ele se entregou para poder servir a essa humanidade. A pergunta é: qual bacia é a sua? Qual bacia é a nossa? Você está vivendo na bacia de Pilatos, com medo, dor, culpa? Ainda está tentando lavar as suas mãos do passado, da culpa, do pecado, do passado? Está tentando livrar-se da responsabilidade dos pecados que cometeu, dos erros que fez, das falhas que fez? Está tentando livrar-se e jogar a culpa no outro? Eu quero simplesmente dizer que não adianta seguir dessa maneira. Você vai poder seguir toda a tua vida e o resto da tua vida lavando tuas mãos simbolicamente como fez Pilatos, mas você não se vai poder livrar, porque lá no fundo você sabe que é responsável e que você não pode se livrar e que deverá responder. Lá no fundo você sabe, simplesmente não funciona. Por isso, por que não nesta Páscoa você não vai em direção à bacia de Jesus? Não vai em direção à bacia de Jesus, que é a bacia do perdão, que é a bacia da restauração, que é a bacia da esperança, que é a bacia do propósito. Por que você não vai para essa bacia? Na vida nos apresentam as duas bacias e nós temos que escolher
qual das bacias nós vamos a utilizar. Uma nos leva à autodestruição, à perda da estima, nos conduz ao pecado e nos leva à perdição e faz com que pessoas inocentes cheguem a sofrer. Essa é a bacia de Pilatos. Mas a bacia de Jesus nos leva à reconciliação, nos leva a perdão, nos leva à alegria, nos leva à vitória, à cooperação e nos leva à missão de Deus. Esta é a bacia de Jesus. A vida oferece essas duas bacias e nós temos que escolher. Nós temos que escolher qual das bacias nós vamos a viver. E não somente escolher, mas também viver os resultados, as consequências dessa escolha. E nessa vida já vamos ter que ser responsáveis por ela. Temos que escolher. E enquanto escolhemos isso, todo o universo, todo o céu, todos os anjos do céu estão intercedendo por nós para que escolhamos a bacia de Jesus. Que nessa Páscoa, que a partir dessa Páscoa, nós possamos viver com a bacia de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, novamente nos humilhamos diante de Ti por tanto amor. Quanto mais pensamos e mais refletimos, mais percebemos quão carente, quão pecadores somos, Senhor. Perdoa-nos, porque muitas vezes estamos usando a bacia de Pilatos, lavando-nos as mãos. Senhor, que nós possamos ir para a bacia de Jesus, a bacia do amor, da humildade, do perdão, da cura. Dá, Senhor, a cada um sabedoria para fazer a escolha certa. No nome de Jesus, eu oro. Amém.